O Brasil é um país corporativista? Há muito tempo esse discurso é repetido, só que há uma grande confusão no que vem a ser corporativismo. Há uma distorção no que se quer dizer com a palavra corporativismo. Corporativismo é uma forma de organização social, econômica e política, mas no nosso debate público ou nas nossas discussões corriqueiras acabou se tornando mero sinônimo de lobby ou representação de interesses de setores ou grupos específicos. Sucintamente, retomando o sentido original, eu posso apresentar o corporativismo a vocês como uma forma de representação política e econômica e uma forma de organização da sociedade. Trocando em miúdos para ficar menos abstrato, quando nós falamos em democracia liberal, o que nós entendemos na prática? Onde que a gente participa nisso quanto indivíduos? Através do voto nas eleições. É um regime onde as pessoas livremente, ou quase isso, podem se candidatar através de partidos políticos e os indivíduos atomizados irão escolher os seus representantes. Aqueles que tiverem mais votos estarão dentro de um cargo executivo ou legislativo. É um regime onde a preferência pessoal é o grande centro da questão. Não necessariamente a escolha da pessoa em questão pode estar envolvida com os seus laços sociais, culturais, profissionais. Ela simplesmente faz uma ocasião de bate-pronto. Muitas vezes o voto dela não tem qualquer conexão com a sua realidade objetiva. E esse é um dos grandes problemas da representação na democracia liberal. No modelo corporativo, os órgãos coletivos de representação têm um peso maior. Isso é, não é que as eleições não existem, mas você está vinculado à sua forma de produção. Ou seja, uma forma de organização da sociedade conforme a sua característica produtiva. Ou seja, você é reconhecido como um trabalhador, como um empresário, enfim, como você se localiza nessa sociedade. Os trabalhadores e patrões se alocam nos seus sindicatos e sindicatos respectivos às suas áreas de produção. Então não é uma subdivisão aleatória, tal como os marxistas fazem, de que trabalhador é todo mundo que bate cartão e é indiferente à classe a qual pertence. Quando a gente sabe na nossa vida prática que a nossa vocação profissional ela implica em muitas tendências comportamentais e de interesses políticos, econômicos, sociais. Então, cada macaco no seu galho. Essa é a grande realidade prática da nossa vida em sociedade, quanto trabalhadores ou empresários. No regime corporativo, há os conselhos econômicos, ou as corporações de ofício, que são compostas através de eleições entre sindicatos, operários e patronais de uma mesma classe. Isso é, há um conselho econômico ou uma corporação respectiva a cada área profissional. Os profissionais destes sindicatos ligados a essas corporações elegem entre os seus pares os seus representantes. É uma representação mediante a sua identificação quanto empreendedor, patronal no caso, né? Ou quanto trabalhador ligado a um sindicato operário. Essa é a forma imediata de representação. Na corporação de ofício, se reúnem os eleitos dos sindicatos patronais, dos sindicatos técnicos e dos sindicatos operários. A partir daí, então, vêm as medidas relacionadas às suas condições de serviço, os seus benefícios, os seus compromissos e deveres. Vai se dar todo o complexo social que envolve a produção. É um regime muito interessante, porque ele respeita o princípio de subsidiariedade. A menor instância sempre vai ter meios de atuar diretamente na sua vida administrativa local, nas suas condições e de interesses objetivos sobre as suas condições materiais imediatas. Diferentemente de outras correntes que pregam um superregionalismo em detrimento da União, a partir do momento que o recorte de representação é ligado às suas funções no mercado de produções, ou seja, aos setores da economia a qual você integra, ao invés dele ser disruptivo para com as unidades de forças maiores, como a questão regional, estadual, na União como um todo, uma vez que os laços são ligados através do interesse comum à produção, ao invés de ser um empoderamento das partes danoso à União, pelo contrário, o princípio de subsidiariedade é respeitado
e o interesse em comum na produção, nas suas diversas escalas, são integradores, fortalecem a união e o interesse comum, o bem comum da sociedade, não poderes antagônicos que se ligariam pelo conflito de interesses. Caso você queira ver com mais minúcias como funciona o corporativismo, as suas raízes históricas e exatamente como funciona essa unidade dos sindicatos, das corporações de ofício, a nível municipal, a nível regional, a nível estadual, a nível nacional, nós temos um vídeo inteiro aqui no canal, uma aula completa só para explicar para você como funciona o corporativismo. Inclusive, essa aula é importante porque este vídeo aqui é um grande merchan. Sim, propaganda no meio do vídeo, mas calma. A editora Flâmula estará publicando em mídia física o livro Organização Profissional e Representação de Classes, o livro Corporativismo, de Antônio Paim Vieira. Esse livro é um marco, principalmente na literatura nacional, a respeito do corporativismo, porque ele elucida todas essas questões sobre o que é e como funciona o corporativismo. Inclusive, a aula que eu acabo de recomendar para vocês foi montada com base neste livro. O principal referencial daquela aula é Corporativismo, de Antônio Paim Vieira. A editora Flâmula está iniciando a pré-venda do seu novo lançamento. Então garantam já a sua unidade do livro Corporativismo para também garantir o brinde exclusivo das pré-vendas. A coleção de cards legionários, dessa vez um card de São José Operário. E o lançamento é daquele jeito que vocês já sabem. Brinde na pré-venda e frete grátis na compra. Então entre em contato com este número aqui, que é o WhatsApp da editora Flâmula, para garantir a pré-venda de vocês. É por tempo limitado, então por gentileza, corram! Mas o intuito desse vídeo aqui não é falar o que eu falei naquela aula sobre corporativismo. É entender como o corporativismo se comportou no Brasil, uma vez que há essa grande pecha de que sindicato é coisa de vagabundo, de que corporativismo é lobby para grupos de pressão. Vamos entender então as raízes históricas do corporativismo e se ele foi de fato implementado no Brasil em algum momento. A base do corporativismo, tal como eu apresentei para vocês, é justamente o caráter associativo. Ou seja, são os trabalhadores, os patrões, se unindo em benefício dos seus interesses e o interesse da produção nacional. Há uma necessidade intrínseca de uma sociedade ativa buscando essa associação. E o grande ponto de inflexão dos anos 20 foi o trabalho de diversos sociólogos, historiadores, refletindo sobre o processo histórico da sociedade brasileira, observando que o latifúndio, uma sociedade agrária, promoveu um povo com poucas conexões, com grandes problemas de espaçamento. Ou seja, apesar de se ter o produto de uma cultura autêntica, os quintões, os latifúndios impossibilitaram a criação desses laços associativos. Além desse problema associativo, também haveriam problemas a respeito de uma mentalidade nacional. Ou seja, o Brasil tinha problemas relativos sobre as suas mentalidades regionalistas. Como o poder econômico se concentrou na mão de poucos, respectivamente, o poder econômico se transmutou em influência política, criando um Estado clientelista, fortalecendo os regionalismos para a manutenção dos privilégios dessas elites, resultando em uma população com uma mentalidade rudimentar, que está presa num primitivismo de tribalismo de clãs, não possibilitando o surgimento de uma ideia de cidadania, de um entendimento nacional do ser brasileiro. Todos estavam atomizados nos latifúndios, nas províncias, isolados. Desde a virada do século XIX para o XX, as discussões nacionalistas tendiam a uma direção um tanto quanto mais autoritária, absorvendo uma herança do conservadorismo dos tempos do Império sobre a necessidade de um Estado central capaz de catapultar a modernização do Brasil, tirando ele dessa sua idade feudal, presa nos seus quintões,
para então ser integrada com uma identidade nacional. Só a partir de um Estado central técnico seria possível criar essa unidade, através do atendimento de questões sociais, uma vez que grande parte da população brasileira era composta por miseráveis devido à desigualdade social histórica, como também havia uma necessidade clara de uma educação técnica para qualificar a população para novos tipos de trabalho e também uma educação cívica para que esse espírito nacional fosse impresso na identidade nacional nas grandes partes afastadas do Brasil. Também na transição do século XIX para o século XX, o Brasil recebeu muitos imigrantes que vinham de países que já estavam em etapas de mentalidade civilizatória mais avançadas. Já haviam passado por revoluções burguesas, já tinham a mentalidade a respeito do trabalho, tinham outras formas de raciocinar a respeito de empreendedorismo e trabalho autônomo, que não a visão clientelista que era propiciada pelo latifúndio. E foi em 1920 que a industrialização do Brasil começa a tomar corpo. Apesar de não ser uma grande revolução industrial, certos setores da sociedade brasileira, em especial São Paulo, viu o florescimento de um corpo de proletários se formando. Proletários esses que tinham novas necessidades muito diferentes daquela visão campestre que o Brasil agrário tinha. Então a urbanização propiciou o maior empoderamento da classe trabalhadora, que já aspirava a uma característica associativa. E aí surgem os sindicatos como esses órgãos associativos dos trabalhadores, mas muitos deles não eram reconhecidos pela legislação brasileira, e as delimitações e convenções patrocinadas pelos sindicatos, organizadas por eles, não tinham força de lei, não eram reconhecidas pelo Estado. Concomitantemente a esse processo de surgimento de centros urbanos mais industrializados, com um corpo de proletários se organizando e reivindicando certos direitos, ficava cada vez mais evidente a exaustão do modelo de representação da democracia liberal. Ao mesmo tempo que se tinham eleições onde figuras com colarinho branco e muito pomposas falavam sobre coisas a qual a população estavam alheias, trabalhadores buscavam a representação real dos seus interesses imediatos nos sindicatos, nos órgãos de coordenação das classes proletárias. Sendo assim, estes sindicatos embrionários, na prática, tinham muito mais força de representação do que os parlamentares eleitos ou que os presidentes eleitos, uma vez que esses arranjos de representação da democracia liberal não dialogavam com as aspirações reais da população. Ninguém pode ser atomizado simplesmente por um concurso de quem é mais popular. A representação real é aquilo que dialoga diretamente com aquilo que nós fazemos, o produto da nossa alma, que é o trabalho. Para os intérpretes do Brasil à época, ficava então muito claro as debilidades da democracia liberal em não conseguir representar devidamente os cidadãos do Brasil. E mais do que isso, o modelo liberal em voga não estava assumindo os compromissos que eram necessários para se forjar um Estado-nação. A população ainda continuava alienada e presa aos seus grandes quintões. Esse ethos nacional, essa identidade, essa cidadania, não estava sendo propiciada à população. A educação não chegava a ninguém. A única coisa que se fazia para se ter um simulacro de representação e fingir que havia um Estado legítimo eram justamente esses shows de quem é mais popular, que eram as eleições. E mesmo assim, sequer era um voto aberto. O que reinava era o cabresto, eram as fraudes eleitorais, principalmente nos sertões do Brasil. Então, nem para fingir representar alguém, a democracia liberal estava servindo. A crise de 1929 seria um fator totalmente disruptivo, porque ela desestruturaria os alicerces da República Velha. A desvalorização gritante e a falta de procura por café nos mercados globais impactaram profundamente o funcionamento de como a economia brasileira estava disposta. As teses livre-cambistas, as teses de integração nos mercados internacionais caía por terra, uma vez que a retração econômica derrubava as exportações brasileiras, enquanto nós tínhamos necessidades de importações,
a qual a gente não conseguia encontrar no mercado. Então todo o discurso liberal em campo econômico também caía por terra. A crise de 29 foi a grande falha de mercado, a qual economias periféricas como o Brasil, que dependiam das exportações de commodities, foram profundamente impactadas. E quem teve que absorver este impacto acabou sendo o mercado interno, a qual ganhou muito espaço. Em outubro de 1930, nós temos a Revolução de 30. Getúlio Vargas é alçado ao poder. E a partir de então, ele começa com uma série de políticas tentando defender e salvar o café, onerando as nossas contas públicas, criando novos impostos, emissões de crédito, criando taxas de importação. Apesar de todas essas políticas estarem tentando salvar o café, a realidade é que isso favoreceu outras indústrias internas. Quando se iniciou o processo de maior taxação de produtos externos e mesmo a impossibilidade de importar determinados produtos, se inicia um processo que vai vir para nós nas nossas aulas de história como um projeto de substituição de importações. Mas antes disso se tornar uma política consciente, as barreiras de importação, tentando criar reservas para que o Estado pudesse salvar o café, por si só já serviram de fomento à indústria nacional. Uma pequena indústria, incipiente, mas que se fortalecia quanto mais o Brasil se isolava do cenário externo. Evidentemente, ele não se isolou por vontade própria. A crise de 29 nos obrigou a internalizar a nossa economia. A partir de então, ficou cada vez mais claro ao governo provisório de que o caminho seria uma diversificação das importações, para não ficar apenas dependente do café, e buscar a industrialização, ao ponto que a Era Vargas vai desenvolver a ideologia desenvolvimentista, onde vai encontrar na indústria, na manufatura, o caminho para o desenvolvimento econômico pleno. Mas você deve estar se perguntando aí, o que tudo isso tem a ver com corporativismo? Do nada virou uma história sobre a Era Vargas? Quando a indústria começa a se fortalecer pelas políticas de tentativa de defender o café, o que nós vimos foi justamente os sindicatos patronais crescendo, grandes lobbies de industriais brasileiros se unindo pelas suas classes organicamente para defender os seus interesses, buscando a manutenção das tarifas às importações de produtos semelhantes, buscando favorecer a importação de bens de produção para que pudessem expandir a indústria. Diversas vezes eles contestaram leis e decisões do governo provisório, isso é, organicamente, a corporação por parte dos patrões também surgiu. Da mesma forma que organicamente, os proletários ao longo da década de 20 estavam buscando se organizar para contestar os desmandos que haviam na indústria de então, buscando melhoras nas suas condições de trabalho. Este foi um diagnóstico a qual diversos intelectuais perceberam no século XIX na Europa, mas para a qual estava se constatando organicamente pela experiência no Brasil. A ideia é, a sociedade tende naturalmente à busca de grupos associativos. Não existe os grupos atomizados, não existe sociedade atomizada, individualista. Existem sempre os corpos intermediários. E estes buscam a fraternidade e a prosperidade do bem coletivo. A partir das organizações sindicais, proletárias e patronais, e o convívio entre essas duas classes, o próprio Estado foi percebendo a organicidade do modelo corporativo, até reconhecê-lo formalmente no Estado Novo. O grande ponto era a superação da questão social, das questões relacionadas à superconcentração propiciada nos países centrais já desenvolvidos e industriais, e ao mesmo tempo também as demandas por questões humanas básicas por parte dos proletários. O caminho que se buscou no corporativismo à moda brasileira foi justamente um humanismo no sentido de reconhecer a integridade do homem, e daí vem as leis de seguridade do trabalho, a nossa famosa CLT é feita nesse princípio, ao mesmo passo que havia um atendimento de políticas públicas
aos interesses para o bem da nossa indústria nacional. O grande ponto é, isso não foi feito de cima para baixo. Analisando o processo histórico, fica muito evidente que as corporações surgiram organicamente antes de serem oficializadas. E o grande pioneirismo na era Vargas foi justamente reconhecer a autoridade desses sindicatos, para então depois culminar na formação do Estado corporativo, visto no Estado Novo. E quando eu digo em reconhecer os sindicatos, hoje pode parecer muito abstrato. O que nós estamos falando diretamente é que até então, as convenções de classe, os acordos realizados entre patrões e os sindicatos não tinham força de lei, não eram respaldados pela legislação. Muitos sindicatos sequer eram reconhecidos, e a partir do Estado corporativo foram criadas instituições que reconheciam esses corpos intermediários. Estes corpos intermediários, as corporações, se tornaram instituições de Estados, instituições que emergem organicamente da própria sociedade. Estes grupos associativos são a sociedade viva. Esta é a forma mais cristalina de uma sociedade devidamente representada em seus interesses positivos, pois o bem dos interesses conciliados entre sindicatos patronais e operários é o bem da produção, é a prosperidade dos salários aumentando, da produtividade aumentando, das exportações com valor agregado aumentando, enfim, é um modelo de conciliação harmônico da sociedade. Hoje ainda nós temos corruptelas de heranças do que foi o corporativismo no Brasil. Mesmo a CLT, ou se quiser pegar aí os sindicatos picaretas que nós temos, são formas corrompidas do que foi construído lá atrás. Uma vez que a democracia liberal, a forma falsa de representação social, política e econômica dos cidadãos que integram a nação, foi reestabelecida. Pequenas conquistas do corporativismo foram preservadas para não afrontar totalmente o atendimento à questão social. O problema é que essas instituições e estes grupos foram deformados para então serem usados por agentes que visam seus interesses pessoais. Evidentemente, se você tira essas instituições do seu ambiente propício a qual ela foi desenhada para funcionar, ela vai se tornar disruptiva. O grande problema que se apresenta é justamente que após o fim do Estado corporativo, nós voltamos a tropeçar nos mesmos erros que tínhamos na República Velha, na tentativa de trazer ideias enlatadas do exterior, modelos de representação que não atendem os interesses nacionais, não respeitam o princípio de subsidiariedade e muito menos a organicidade da sociedade. É um regime que é imposto de cima para baixo, mas para piorar a nossa situação, ainda corrompe aquilo que havia sido altivo no nosso período corporativista. Eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha sido elucidativo para vocês. Deixo na descrição as fontes que eu utilizei para formular esse vídeo aqui. Peço que vocês deixem um gostei, um comentário, cogitem ser membro do canal, que também tem outros quadros a qual a gente pode aprofundar essa discussão lá no clube de membros. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo ou live.